pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre essa super obra aqui que é Guerra e Paz, escrita pelo Tolstói, publicada em 1869 e que foi a segunda leitura do meu clube de leitura, o Clube MSL. Se você não sabe que eu tenho um clube de leitura, se quiser ir lá dar uma olhada em como funciona, eu vou deixar o link aqui embaixo. As inscrições não estão abertas, mas eu pretendo abrir as inscrições no meio do ano, então já fica inteirado lá do que se trata o clube, quem sabe você não vai ser membro com a gente ainda esse ano, né? E eu também li para o meu desafio MSL, que é um desafio de leitura que eu faço aqui todo ano, né? E o mês de abril seria um romance histórico. Então, eu li Guerra e Paz, né? Eu uni o útil ao agradável, já que eu ia ler esse livro para o clube, acabei colocando ele para o desafio. Afinal de contas, né, gente? É um baita calhamaço. Então eu coloquei ele como o romance histórico de abril. É um romance histórico, né? Como eu já adiantei, portanto ele é muito amparado na invasão das tropas napoleônicas na Rússia. Então é importante que você saiba um pouco sobre esse período, sim. Os romances históricos, né? Eu já até fiz um vídeo explicando a diferença de romance histórico, romance de época, romance de costumes. Se você não sabe a diferença entre eles, dá uma olhada lá, vou deixar o vídeo linkado, porque o romance histórico ele vai ser completamente amparado em algum evento histórico. Então é sempre que você for ler um romance histórico, é importante que você saiba assim, pelo menos minimamente ali sobre aquele período em que ele se passa, porque o evento histórico vai ter efeito de fato na narrativa, né? Não é só um pano de fundo, é alguma coisa que de fato vai influenciar na narrativa. E aqui, essa parte das tropas napoleônicas na Rússia tá totalmente, né, dentro da narrativa. Os personagens, eles vão conversar sobre isso, eles vão ter as suas vidas completamente influenciadas por esse evento, então é importante que você saiba um pouquinho, né? Eu vou dar dicas mais pra frente desse vídeo sobre, pra quem ainda não leu Guerra e Paz e quer ler pela primeira vez, eu vou dar algumas dicas que pode facilitar a sua leitura. Eu gostaria muito de ter visto essas dicas antes, então eu vou dar essas dicas aqui pra vocês. E o vídeo não vai ter spoiler, tá? Eu vou comentar mais ou menos as minhas impressões, vou falar sobre alguns personagens que eu quero chamar a atenção, mas tudo sem spoiler, então pode ficar aí sossegado, mesmo se você ainda não leu Guerra e Paz. Inclusive, se você não leu Guerra e Paz, você deveria ficar aí pra ver se eu te convenço. A história de Guerra e Paz, assim, basicamente, bem basicamente, é a história de 5 famílias principais, tem mais gente, mas basicamente 5 famílias, e como que os membros dessas famílias vão ter suas vidas entrelaçadas ali durante essa guerra, né? Durante o período que Napoleão estava invadindo a Rússia, né? Tentando conquistar o território russo. Então, eu não vou falar exatamente o que acontece, fazer uma sinopse aqui para vocês, porque Guerra e Paz é mais ou menos isso. A graça é você ir acompanhando o dia a dia dessas pessoas, né? Como que eles vão se conhecendo, como que a vida deles vai se cruzando. Então não vou falar com vocês como que isso vai acontecer, porque é legal vocês lerem como que isso vai acontecer, né? Então eu optei aqui para falar com vocês sobre 3 personagens que eu acho que são centrais na trama e trazem bastante assim, as reflexões que o Tolstói queria propor. A construção desses personagens é extremamente bem feita e trazem mesmo o espírito de Guerra e Paz. Eu acho que os 3 personagens juntos, eles trazem de fato esse espírito de Guerra e Paz. Então eu vou mais por esse lado aí para ver se eu desperto a curiosidade de vocês sobre essa obra aqui. A primeira delas é a Natasha, né? Eu tenho que falar da Natasha. A Natasha é a personagem preferida de muita gente que leu Guerra e Paz, né? Ela não é minha personagem preferida, gente. Desculpa desapontá-los, mas ela tá longe de ser minha personagem preferida, né? A Natasha, ela é uma moça, né? De uma dessas famílias, né? Dos Rostov, no caso. Ela é uma menina muito inocente, sabe? Principalmente no início da narrativa, isso talvez seja até uma crítica, né?
eu achei que ela foi retratada de uma forma até muito infantil para uma menina lá dos seus 14, 15 anos, né? Eu até achava que era uma criança até a narrativa falar a idade dela. Então eu acho que esse início da Natasha me deu uma imagem dela ser uma menina muito infantil. Mas ela é de fato uma menina muito ingênua, uma menina criada numa família que já nem estava tão bem das pernas assim quando a narrativa começa, mas é uma família, né, que antes não tinha tantos problemas financeiros, então é uma menina que vivia com um certo conforto, uma menina cercada de cuidados, uma menina até um pouco mimada, mas que, na minha visão, é uma menina que ela machuca as pessoas sem querer, né? Porque ela é muito voltada para ela e nessa ingenuidade, nessa, né, talvez infantilidade dela mesma, ela acaba machucando as pessoas. E isso, gente, aqui dentro dessa narrativa dá pano pra manga pra gente refletir sobre as atitudes da Natasha. E é muito interessante acompanhar todo o caminho que ela faz, assim, de altos e baixos mesmo. E acontece uma coisa aqui, né? A Natasha, ela vai fazer uma escolha aqui ao longo da narrativa que surpreende muita gente, né? Eu preciso confessar que eu não me surpreendi com essa escolha da Natasha, porque eu desde o início não enxerguei ela como essa personagem maravilhosa, né, que muita gente enxerga. Eu sempre enxerguei esses pequenos vícios assim que o Tolstói colocou ali no meio dessa personalidade alegre dela, expansiva. Eu sempre enxerguei ali uma menina que tinha assim um olhar muito para si, uma menina meio que não tinha o costume mesmo de olhar para o outro, sabe? Então eu não me surpreendi com essa atitude que Natasha toma, mas eu acho uma das personagens mais interessantes mesmo, assim, da literatura, para que você vá acompanhando passo a passo cada coisa que acontece com a Natasha, a forma que ela reage às coisas. Eu acho que é uma construção primorosa do Tolstói e ela traz muito esse espírito, esse lado mais alegre, esse lado mais festivo de Guerra e Paz. Eu acho que ele está muito bem representado na Natasha. Assim como está representado na Natasha uma outra coisa. Ela tem uma outra personagem na história que chama Helene, que eu acho que as duas elas são um grande contraste, assim, porque através dessas duas personagens, Natasha e Helene, o Tolstói ele meio que coloca a sua visão sobre o lugar da mulher na sociedade. O Tolstói ele tinha crenças muito fortes, ele tinha ideologias, né, muito bem delineadas, então ele defendia muito esses pontos de vista dele. E aqui em Guerra e Paz a gente percebe o ponto de vista dele com relação ao papel da mulher na sociedade. Não por ser mulher, mas é porque o Tolstói, pelo que eu estudei da vida dele, ele acreditava que as pessoas tinham papéis na sociedade mesmo, né? Então a Helene e a Natasha, ele com essas duas personagens, eu acredito que aqui em Guerra e Paz ele mostra que a mulher que faz as escolhas certas, né, na opinião dele, ela vai ter a redenção. E ele vai utilizar essas duas personagens exatamente para isso. Eu achei isso assim muito genial, a forma como que ambas, mesmo tendo caminhos tão diferentes entre si, como que elas se complementam e como que elas juntas passam uma mensagem para o leitor. Se você vai gostar ou não da mensagem, aí você vai ter que ler para saber e para tirar suas próprias conclusões. Agora eu vou falar com vocês sobre o Andrei Bolkonsky. O Andrei é o meu personagem preferido, então vou ser honesta aqui com vocês, tá? Eu vou passar um pano pro Andrei. Mas eu nem acho que é passar um pano, né? Eu acho que o Andrei, ele é um personagem muito bacana mesmo, de uma forma geral, né? O Andrei, no início da narrativa, ele é casado, mas ele tá muito insatisfeito com a vida dele. Ele não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que tá completamente infeliz. E a forma que ele encontra para tentar se sentir vivo é indo para a guerra. Então ele é um dos personagens que a gente vai acompanhar na guerra, né? Por que que o Andrei é o meu personagem preferido, né? Eu acho que o arco de redenção do Andrei, além de ser assim perfeito na minha opinião, em todos os sentidos,
ele mostra um cara que ele não era um grande vilão, um safado, né? E que vai ter a sua redenção, que vai se transformar numa pessoa melhor. Não é isso. Ele já é uma pessoa bacana. Só que, como todos nós, ele tem vícios e virtudes, né? Então ele vai moldar uma vida que é muito... A vida dele, né? Que vai ser moldada durante a narrativa... É muito, podia ser a nossa vida, sabe? Ele é uma pessoa muito normal, ele é um cara que, ele é responsável, ele é um cara decente, sabe? Só que ele também tem defeitos, ele também trata com indiferença a mulher dele, não uma indiferença de ser cruel com ela, mas uma indiferença de quem tá completamente desinteressado na vida que leva com ela. Enfim, ele tem defeitos. Mas ele não é uma pessoa horrível, um grande vilão. E mesmo assim ele vai ter esse arco de redenção. E assim, gente, é espetacular. Seguir esse caminho com o Andrei é espetacular. Em alguns momentos que a narrativa fica um pouco mais arrastada, porque, gente, é um livro enorme, né? Que tem muitas descrições de campo de batalha. Então, e às vezes nem é o campo de batalha em si, mas as partes que os homens estão lá esperando a guerra acontecer. Eu acho que essas partes são as mais difíceis, porque são um pouco mais arrastadas, né? Mas mesmo nessas partes, quando o Andrei estava envolvido, eu fiquei interessada, porque cada coisinha que vai acontecendo com ele, no final das contas, importa. E eu gostei de tudo, eu gostei do final do Andrei, e enfim, ele é meu personagem preferido, eu acho que vocês devem prestar bastante atenção nele, porque ele é muito gente como a gente, na minha opinião. Aí, um outro personagem, né, que eu comecei, assim, odiando. Gente, pra ser bem sincera, eu não gostava nada dele no início. É o Pierre Bezukhov. O Pierre... Muita gente coloca o Pierre como o protagonista de Guerra e Paz. Eu não acho que Guerra e Paz tenha exatamente um protagonista, né? Eu acho que esses três personagens aqui que eu citei são os personagens que meio que carregam a trama, né? Apesar de terem outros personagens muito importantes também, mas no meu ponto de vista, esses três juntos, eles meio que carregam a trama. Mas o Pierre, no início da narrativa, ele é um menino muito sonhador, ele tem até umas ideias meio utópicas de sociedade e tudo mais. E ele é meio chato, pelo menos eu achei ele meio chato no início. E ele também vai ter um arco de redenção, né? Na verdade, esses três personagens têm arco de redenção, né? Uma coincidência entre eles. Mas o Pierre, ele vai amadurecendo ao longo da narrativa, né? Ele é um menino bastardo que acaba herdando a fortuna do pai e aí ele vira um dos homens mais ricos da Rússia, né? Então a gente vai acompanhar esse menino, até meio infantil no início também, né? Assim como Natasha. A gente vai acompanhar ele amadurecer. A gente vai acompanhar esse amadurecimento da Natasha também, mas com o Pierre eu acho que acontece de uma forma mais incisiva. Me convenceu mais essa construção do Pierre, né? E aí no final da narrativa eu já terminei amando. Comecei não gostando nada do Pierre, implicava muito com ele no início da narrativa. Até nos diários de leitura lá do clube, né, o pessoal deve ter percebido que nos primeiros diários eu tava implicando com ele e no final eu já tava rendida ao Pierre, porque ele de fato ele vai amadurecer, ele vai passar, na verdade, uma mensagem muito importante para o leitor, de acordo com a minha leitura, tá, gente? Quando a gente fala de um livro, a gente sempre tá falando da nossa leitura, né? E nunca de uma verdade absoluta, né? Não, jamais é minha intenção aqui colocar verdades absolutas, porque eu acho que isso não existe nessa questão de analisar livros, né? Mas na minha visão, o Pierre ele traz a mensagem de que você precisa mudar a si mesmo antes de querer mudar o mundo. Às vezes a gente tem aquela ideia bonita, né, de grandes causas e fazer grandes coisas, defender grandes causas, mas às vezes isso pode ser uma válvula de escape para que você não assuma as responsabilidades da sua própria vida.
Porque você precisa mudar a sua vida primeiro para você querer mudar o mundo ao seu redor, né? E quando você se ajuda, você consegue ajudar outras pessoas. E essas outras pessoas, elas vão conseguir também ajudar outras pessoas. E aí a gente vai espalhando essa mudança no mundo. Ela nunca é uma coisa assim, explosiva, uma coisa, né, que vira o mundo de cabeça para baixo. Isso nunca vai acontecer. Então a gente precisa ir mudando a gente primeiro para ir mudando as coisas aos poucos. E o Pierre, ele tem essa caminhada, esse tipo de caminhada aqui na narrativa. Quando ele entende isso, as coisas começam a mudar para ele e em torno dele também. Eu achei isso muito bonito, a forma que o Tolstói coloca isso durante a caminhada do Pierre. Então, é outro personagem que no início eu de fato não gostava, mas terminei amando. O Andrei eu gostei do início ao fim. O Pierre, no final das contas, ele também virou um dos meus personagens preferidos, mas ele foi me conquistando mesmo ao longo do tempo. Guerra e Paz é um livro que tem muitos personagens. Os personagens, eles são chamados por muitos nomes, né? Porque tem nome, tem sobrenome, tem apelido, são nomes russos, então ele vai tratar de eventos históricos e o autor, né, o Tolstói, ele vai colocar as conversas, né, e os eventos históricos aqui, levando em consideração que a gente já conhece o que ele está falando, não é um livro de história, então ele não vai ficar explicando o que está acontecendo, as coisas vão acontecendo simplesmente, né? Então, eu queria dar umas dicas para vocês de coisas que vocês deveriam fazer, são sugestões mesmo que eu dou para que você faça antes de ler Guerra e Paz, que eu acho que são coisas bem importantes, que vão te ajudar a até compreender melhor o que você está lendo, né? Entrar melhor na história. A primeira coisa delas é que você dê uma estudadinha, assim, não precisa se aprofundar, não, mas pelo menos dê uma olhada em como Napoleão chegou ao poder na França, né? Aí tem aquele lance da Revolução Francesa, se você quiser, né, ir um pouco mais para trás, também dá uma olhada nisso, é legal, mas principalmente como que Napoleão chegou ao poder na França e como que Alexandre I chegou ao poder na Rússia. Porque os personagens, eles vão discutir essas coisas durante a narrativa. Então, para você entender de que lado que tá cada um, o que cada um defende, você vai ter que ter noção mais ou menos do que eles estão conversando, né? Então, eu acho importante que vocês saibam disso. E tem alguns eventos, né, históricos, assim, alguns eventos mesmo bem marcados que são citados aqui na narrativa e que eu acho legal você pelo menos saber o que foi, né, o que aconteceu nesses eventos, porque, tipo, as batalhas, por exemplo, Tolstói, ele vai narrar as batalhas aqui, mas ele não vai identificar ao certo, contar a história daquela batalha, porque, como eu falei, não é um livro de história. Então, se você souber que batalha que ele está falando, se você souber identificar os momentos históricos aqui que ele está falando, você vai também conseguir se situar melhor no que diz respeito ao comportamento dos personagens, as conversas, né, e tudo mais. Então, por exemplo, é importante, assim, né, na minha opinião, que você dê uma olhada aí na Batalha de Austerlitz, também na Paz de Tilsit, eu não sei se eles chamam Paz de Tilsit, mas é algo assim, eu vou deixando os nomes aqui embaixo. Tem a Batalha de Borodino, eu não sei se eu tô pronunciando esses nomes corretos, mas eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo, tá? Para que vocês dêem uma pesquisada. Tem também o incêndio de Moscou, que eu acho importante também vocês darem uma olhada, principalmente essa parte do incêndio, né, que eu achei que fica meio confuso para as pessoas que não sabem o que estava acontecendo ali, entenderem o que estava acontecendo, porque o Tolstói, como eu falei, ele vai narrando os fatos como se eles fossem conhecidos de todos nós, porque, afinal de contas, é história, né, a gente subentende que a gente conhece a história toda, é impossível a gente conhecer a história toda, então por isso que eu tô dando essa sugestão aqui, de vocês darem uma olhada nessas partes históricas que eu acho que são muito importantes, sim, para a narrativa, para você compreender a narrativa. E uma outra sugestão que eu dou é que vocês vão anotando os nomes dos personagens. Porque, como eu falei, às vezes o personagem é chamado pelo nome, né? Então, às vezes o Andrei é chamado de Andrei, às vezes ele é chamado de Bolkonsky, às vezes ele é chamado pelo apelido. Então, assim, todos os personagens, eles são chamados por vários nomes durante a narrativa. Então, como são nomes russos, você pode ficar um pouco confuso. E como são muitos personagens também.
Então, como que eu fiz e deu super certo pra mim, e é o que eu sugiro que vocês façam também. Pode parecer muito trabalho, mas não é. Na hora que você estiver lendo, você vai ver que vai valer a pena, tá? É trabalho, mas você vai ver que vai valer a pena, né? Você vai escrevendo, apareceu um personagem, família tal e o nome dele. Outro personagem, família tal e o nome dele. Você vai anotando tudo de acordo com as famílias. Porque na hora que surgir uma parte... Porque o Tolstói, ele vai mudando de perspectiva durante a narrativa. Ele vai mostrando o que está acontecendo com um, o que está acontecendo com o outro, né? Então a gente vai para o campo de batalha, a gente volta para a cidade, a gente vai para Moscou, a gente vai para São Petersburgo. Então cada hora ele está ali acompanhando um personagem. Então às vezes você chegou num capítulo que está acompanhando determinado personagem e você não tá ligado muito bem quem é aquele personagem. Você vai lá na sua listinha, você identifica ele e aí você já vai ter uma ideia do que tá acontecendo, entendeu? Você vai, tá, agora eu me situei aqui na narrativa. Eu acho que isso me ajudou muito, então fica também a dica aqui pra vocês. Enfim, o que eu achei de Guerra e Paz, né? Como eu já adiantei, né? Eu achei umas partes, sim, um pouco arrastadas, principalmente essas partes que ele mostra, o Tolstói vai mostrar as tropas esperando a guerra acontecer, porque a gente pensa que Guerra e Paz é só tiro, porrada e bomba, né? Tem tiro, porrada e bomba também, mas tem muitas partes que é o pessoal ali, os exércitos, né, esperando alguma coisa acontecer. Essas partes eu achei um pouco arrastadas, achei um pouco chatas, sim. Não tô falando que Tolstói é chato. É a minha impressão da leitura, tá bom? Mas, no geral, eu achei sim uma obra-prima. Eu acho que é um livro, assim, que muda alguma coisa na gente quando a gente termina de ler, né? É um livro que dá orgulho de você falar que leu Guerra e Paz, de fato, né? E é um livro que, no geral, é gostoso. A história dos personagens, né? Você fica assim, preso àquilo ali que tá acontecendo, é como se fosse uma novela, sabe? Que os personagens, eles vão se entrelaçando e você quer saber no que vai dar, e aí um vai casar com o outro, e aí vai ter um caso com o outro, e aí o outro vai dar um golpe no outro, e sabe essa coisa bem que a gente gosta dessas intrigas e dessas coisas todas, assim? Só que tudo com um quê, assim, de filosófico, um quê reflexivo mesmo por trás, sabe? É uma história que nos prende e que também nos passa muitas mensagens, né? O Tolstói, ele era um cara que gostava de passar muitas mensagens, muitos ensinamentos através das narrativas dele. Ele teve uma vida muito interessante também, né? Então ele consegue passar a pessoa interessante que ele foi, ele consegue passar perfeitamente aqui para a narrativa de Guerra e Paz. É um livro que eu indico, sim. Eu gostei muito de ler, foi uma leitura que no final das contas eu acho que valeu muito a pena toda essa caminhada. É um livro mais denso, é um livro bem longo, né, como eu mostrei aqui para vocês. Ele tem 2 volumes nessa edição aqui da Companhia das Letras, então bem mais de 1000 páginas, né? Então eu indico também que vocês leiam, eu sugiro, né, na verdade, que vocês vão lendo aos poucos, com calma, compreendendo a narrativa, sem pressa de acabar, porque não é um livro para você devorar assim rapidamente. Se quiser intercalando com outras leituras mais leves também é uma boa. Então, mas eu sugiro que você leia do jeito aí que você achar melhor para você. Mas se for mais lentamente não tem problema, eu acho até que é o ideal para ler esse livro aqui mais lentamente mesmo, mas leia, porque Guerra e Paz, de fato, ele não é um clássico, um grande clássico à toa, e ele merece ser lido, e você merece ler Guerra e Paz também. Então leia e volta aqui para me contar o que você achou, e se você já leu Guerra e Paz, me deixa a sua opinião aqui, o que você acha dos personagens, quem é seu personagem preferido, se a Natasha é sua personagem preferida. Eu não odeio a Natasha, eu só não tenho tanto apego assim por ela como tanta gente tem, então não fique com raiva de mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.